Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Boa noite, um casaca no seu coração. Você que ainda não conhece o canal do Laureano, bem-vindo, nos conceda a oportunidade, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like, ative o sininho e, por favor, você que ainda não é inscrito, lá no canal alternativo Aceita Vascaína, se inscreva, pois o complemento do nosso conteúdo estamos postando por lá. O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários para que vocês tenham condições de efetuar a inscrição lá no canal alternativo. Sem demora, sem enrolação, vamos falar aí sobre o Vasco da Gama. Hoje o time do Vasco teve folga, uma folga aí merecida, até porque o Vasco da Gama jogou ontem lá em Saquarema, em Bacaxá, viagem de ônibus. Então, justo aí essa folga para os jogadores do Vasco da Gama. Os jogadores do Vasco da Gama que treinaram no último domingo, assim justifica a folga que os jogadores tiveram. Bom, os jogadores que não enfrentaram a equipe do Boa Vista fizeram aí reavaliação médica e a gente teve algumas novidades no dia de hoje. Antes de falar dessas novidades, a gente tomou conhecimento que a diretoria do Vasco vai fazer investimento aí na equipe profissional. Essa situação de austeridade aí no Vasco da Gama começa a mudar diante dos resultados que o Vasco da Gama tem demonstrado aí no início da Série B e no decorrer do ano. Então, reforços vão chegar. Hoje a folha do Vasco está aí na casa de 3 milhões de reais, muito pouco esse investimento aí. Se chegou a um consenso na cúpula vascaína que o Vasco tem posições carentes e que o Vasco precisa de reforços aí pontuais. O trabalho do Marcelo Cabo tem sido muito questionado aí por conselheiros do Vasco da Gama. Internamente ninguém entendeu o fato do Matias Galarza, um jogador recentemente contratado aí, que custou grana para o Vasco da Gama, ter ficado de fora da partida de ontem. Inaceitável, também penso dessa forma. E é o seguinte, há quem diga também que o trabalho do Marcelo Cabo tem sofrido aí interferências, né, por parte aí do Pássaro, certo? E é o seguinte, talvez isso venha justificar aí a queda de rendimento do Vasco da Gama. Fato é que a equipe caiu de rendimento, precisa-se ajeitar a defesa para essa partida contra a Ponte Preta, o setor ali de criação também. E lembrando que a Rede Globo de televisão anunciou hoje que a partida entre Vasco da Gama e Ponte Preta, que acontecerá no domingo, terá transmissão aí da emissora às 16 horas aí. Então é o jogo da televisão. Perfeito? A gente teve uma notícia excelente hoje, porque os jogadores que não atuaram contra a equipe do Boa Vista passaram aí por reavaliações físicas e a gente vai ter aí para jogar lá em Campinas 3 reforços, ou seja, o Marcelo Cabo terá
mais opções aí no banco de reserva. Como assim, Alexandre? A situação do Castan. Castan demonstrou melhoras, perfeito, deve seguir para Campinas neste jogo de suma importância. A situação do Marquinho Gabriel, houve uma melhora aí no atleta, tudo indica que o Marquinho Gabriel também viaja com o elenco do Vasco da Gama e ficará como opção, pelo menos aí no banco de reservas. E o Michel, ele foi registrado no BID, o Michel tende a ser titular nesta partida, perfeito? Andrei não está agradando, assim como o Rômulo não agradou, e a gente pode ver o Michel como titular. E o retorno aí do Matias Galarza é uma coisa muito natural na equipe do Vasco da Gama devido à pressão interna. Ninguém gostou do fato aí do Marcelo Cabo não ter colocado esse garoto aí para poder jogar. Meus amigos, fato é que o trabalho aí do Marcelo Cabo também é muito prejudicado por conta dessa situação aí envolvendo a austeridade. O Vasco aí hoje não tem condições de contratar jogadores de peso e o Vasco vai ter que buscar aí na base. O Vasco vai ter que abrir os cofres aí para poder trazer reforços pontuais. Já é alguma coisa, a diretoria entendeu o seguinte, que o Vasco precisa de reforços e o Pássaro precisa ser cobrado também, porque contratações aí que, vamos combinar, não estão aí à altura do Vasco da Gama, não estão à altura daquilo que o Vasco da Gama verdadeiramente merece. Perfeito? Com relação ao retorno aí do Castan, do Marquinho Gabriel e do Michel, eu acho que o Vasco fica mais encorpado, principalmente aí jogando o Marquinho Gabriel. Haja vista aí que também não está descartada uma mudança aí de esquema tático no Vasco da Gama, perfeito? O Vasco também, a gente toma conhecimento aí que está priorizando fazer um trabalho alternativo fisicamente, porque como a gente teve uma partida contra o Boa Vista e outra partida anteriormente contra o Operário, agora tem mais 2 jogos fora do Rio de Janeiro. Ponte Preta em Campinas, Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. E aí a chapa vai esquentar. Estamos todos preocupados e se não tiver investimento, o Vasco vai passar sufoco aí nessa Série B com certeza. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!